companheiros, nós estamos conversando com vocês já por mais de uma hora. É evidente que isso exige que esta minha intervenção, que encerra esse momento do Congresso, do encontro, seja breve. O mundo inteiro conhece a exaustão, as grandes guerras, as disputas e os genocídios travados pelo domínio das riquezas naturais e fundamentalmente do petróleo. Mas no Brasil, de uma hora para outra, um governo que assume através de um golpe parlamentar coloca à disposição das 7 irmãs do capital financeiro do mundo toda a nossa riqueza e se dedica a destruir, privatizando uma das maiores empresas públicas de petróleo do mundo. O que é que está acontecendo no Brasil? É a proposta da globalização financeira. É o domínio do capital financeiro que veio a financiar um golpe parlamentar e colocou Michel Temer no governo da República. No entanto, minha gente, porque eu me dispus e quis mesmo vir aqui conversar com vocês, porque essa luta não é só dos petroleiros. Vocês estão fazendo a luta do Brasil. Eu vou tentar explicar de uma forma sucinta por quê. Não há a menor possibilidade de saída da crise recessiva que nós estamos vivendo sem um grande investimento no país. Paz, meus senhores, o Brasil é um país de muito poucos investimentos. De 70% a 80% dos investimentos no território brasileiro foram feitos ao longo do tempo recente pela Petrobras. Se a Petrobras não se levantar, se ela, depois do fim desse governo e do referendo revogatório de todas as barbaridades que esse Congresso votou, e que o presidente da República sancionou, se ela não for retomada nos padrões do seu projeto de desenvolvimento de 2004, o Brasil não sai da recessão. E é evidente que isso é possível. No meu gabinete, nós formulamos algumas hipóteses disso. Por exemplo, nós temos uma reserva cambial fantástica no Brasil. Se o governo desaparecer diante de uma manifestação forte da população mobilizada, porque cá entre nós, não esperem nada do Congresso Nacional. O Congresso Nacional votou a reforma trabalhista com 200 e poucos votos. 198 votos foram votos de patrões, de donos de empresa, que não têm nenhuma empatia, que não se identificam de forma alguma com o trabalhador. O trabalhador, para os donos do capital, é um objeto para ganhar dinheiro, como é uma máquina ou uma instalação onde funciona uma empresa. Há um distanciamento absoluto. Nós não podemos esperar mudanças e comoção do Congresso Nacional. As mudanças têm que vir das ruas. Mas como é que poderemos, depois de um referendo revogatório, levantar a velha Petrobras com o projeto de investimento de 2004? É simples. Nós temos ainda hoje, herança da época do Lula, uma fantástica reserva cambial. Cerca de 370 a 400 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares seriam absolutamente suficientes para colocar a Petrobras em movimento, com compras dentro do mercado nacional, com nacionalização dos seus insumos de produção. E na sequência, diriam os pessimistas, não há possibilidade de continuação. Há 3 hipóteses eu coloco para vocês. Uma, financiamento do Banco dos BRICS, o Banco do Brasil, da Rússia, da Índia, dos países desalinhados com a União Europeia e com os interesses dos Estados Unidos. Em segundo lugar,
a possibilidade de uma venda antecipada de combustível para a China, financiando a retomada da Petrobras pública com o monopólio de extração e de refino do petróleo no território nacional. E a hipótese terceira se confunde com a primeira. É o financiamento do BNDES, que receberia uma parcela significativa de recursos da nossa reserva cambial. Eu coloco para vocês uma pergunta agora. Eu tenho participado de muitas reuniões de confederações nacionais de trabalhadores. E normalmente eu faço uma exposição de 20, 30 minutos, dizendo como eu enxergo essa crise com o seu perfil internacional também. Mas nós já estamos aqui com quase 1h30 de alocuções dirigidas ao plenário. Eu poderia, numa gentileza com o plenário, encerrar a minha saudação e dizer a vocês que eu estou aqui em meu nome, estou em nome da senadora Lídice da Mata e acabo de receber pela internet o desejo de que eu deixe a vocês, principalmente aos petroleiros do Rio de Janeiro, um abraço do meu companheiro Lindbergh, que por motivos pessoais não pôde estar aqui hoje. Se houver, por parte dos companheiros, a disposição, depois de 1h30 de conversa da mesa, de escutar uma exposição sobre como eu vejo a crise do Brasil e a crise internacional, eu continuo. Eu consulto. O fundamental, segundo o grande teórico da Revolução Soviética, o Plekhanov, é que nós estamos num momento de propaganda. E a propaganda se diferencia da agitação, fundamentalmente, porque a propaganda trata de colocar muitas ideias para um grupo limitado de pessoas, enquanto que a agitação significa poucas ideias para a mobilização das massas. Eu, pessoalmente, acredito que nós precisamos entender a crise que vivemos no Brasil e no mundo a partir da formação de quadros médios que consigam levar às massas as ideias mobilizadoras. Nós estamos vendo que falta ao Brasil hoje, falta a nossa estrutura partidária, um projeto nacional, como o projeto que o Brasil já viveu antes dos anos 80. Paz, meus senhores, na década de 80, o nosso Brasil tinha uma produção industrial superior à dos tigres asiáticos. Nós produzimos industrialmente mais do que a Tailândia, do que a Malásia, do que a Coreia do Sul e do que a China juntos. Hoje nós não chegamos a 15% do que eles produzem. E fundamentalmente isso ocorreu porque o Brasil mergulhou na Guerra Fria, supostamente do lado de uma estrutura de liberdade, bancada pelos Estados Unidos, contra uma suposta opressão soviética. Entramos nesse processo da Guerra Fria e perdemos o barco da história. Nós estamos em vias de, nas mãos dos atuais dirigentes, entrarmos em outra Guerra Fria. Agora, uma Guerra Fria geopolítica que pretende nos colocar numa nova divisão de trabalho. Vamos, posteriormente, desenvolver essas ideias, mas vamos iniciar com uma moldura internacional do que nos levou a isso. Com a derrota do nazismo e a consolidação da União Soviética, surgiu na Europa a ideia e a consolidação da proposta do Estado Social. O medo do comunismo soviético fez com que os países europeus construíssem uma social-democracia que passou a significar o respeito aos trabalhadores, o respeito às minorias raciais,
o respeito à natureza, à sustentabilidade. E essa social-democracia avançou até que, com a queda da União Soviética, acabou a referência, Chico. A referência desapareceu e recrudesceu a tentativa de domínio do capital financeiro. Capital que eu chamo de capital vadio. O capital que não produz o seu sapato, o botão de uma roupa, a peça de uma máquina, que não investe numa fábrica, que não dá um emprego, não gera um serviço, mas que vive da ciranda financeira. Um capital que, vez por outra, se vale da produção e do trabalho para aumentar os seus lucros, mas que preferencialmente prefere acumular na ciranda financeira da financiarização do mundo e não tem basicamente nenhum interesse pelo trabalho, pelo trabalhador ou pela produção. É o desejo desesperado da acumulação. Eu tenho feito referência sobre estas ideias a uma imagem colocada por um sujeito que, apesar de ser argentino, me saiu com uma posição muito interessante nos últimos anos. Estou falando do Papa Francisco, do Bergoglio, lá da Argentina. Ele se dirigiu aos mais ricos do mundo em Davos e disse o seguinte: o capital é bom se ele for investido numa fábrica, se ele inovar a tecnologia, se ele produzir empregos e salários viabilizando a vida das pessoas. Mas ele não pode governar o mundo. Ele se reportava a uma verdade que não surge com Marx, mas surge com a Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois senhores. E Mamon, em hebraico, não é nem outro Deus, nem o diabo. Mamon, em hebraico, singelamente significa dinheiro. É o domínio do dinheiro passando por cima dos direitos sociais, das aventuras de vida das pessoas. O capital financeiro resolve, então, de uma hora para outra, destruir o Estado social, e isso começa na Europa. Como? Num tripé. Em primeiro lugar, com a precarização do executivo, a precarização dos governos, delegando o poder inteiro ao dinheiro através dos bancos centrais. Os governos passam a ser chefes de polícia. Em francês se diz gendarmes, gentes de arma, para viabilizar a contenção das revoltas populares que o avanço do capital e a supressão dos direitos ocasionam. Esse é um ponto de apoio. O segundo ponto de apoio, vocês conhecem tão bem quanto eu, é a financiarização da política. Os partidos desaparecem. Os políticos são financiados pelo Caixa 2, 3, 4 e 5. As ideias colocadas nas campanhas e os programas partidários são completamente deixados de lado no momento da posse de vereadores, deputados federais e senadores. E o capital passa a dominar o parlamento desses países. Este é o segundo ponto de apoio deste tripé. O terceiro, vocês estão conhecendo de perto. O Brasil está sentindo e sofrendo com isso. É a precarização do trabalho. O negociado sobre o legislado. O trabalho enxergado como um objeto do lucro, com a sua absoluta precarização, que incorpora o fim da Previdência Social. Previdência Social privatizada na mão dos grandes bancos, que, aliás, hoje governam o Brasil. Eu, às vezes, hesito com o Fora Temer. Fora Temer, ou fora Bradesco, fora Itaú, fora Meirelles, fora Godfrey, que são os que dominam a economia do país e estão propondo todas as medidas que o Congresso está aprovando, porque foi financiado nas campanhas eleitorais por eles, pelos grandes empreiteiros
E eles que dominam, inclusive, a mídia nacional, a Rede Globo, o SBT e a Record, tentando desviar a nossa opinião, divertir. E divertir em italiano significa desviar do que importa, vem de divertirem. Pois muito bem, nós então chegamos ao momento em que este projeto de globalização financeira chega ao Brasil, pelas mãos do Temer, que antes de ser presidente da República nunca tinha feito uma manifestação contra a Petrobras, contra o legislado, a favor do pactuado, numa situação de grande inferioridade para os trabalhadores. Desde nós conversamos com ele algumas vezes sobre isso. O David já saiu. Conversamos algumas vezes sobre isso, nenhum sinal. Mas ele queria ser presidente pela sua vaidade, financiado por essa gente, foi ao governo. E está sendo hoje completamente dominado por mamão, pelo capital financeiro. Qual é a proposta do Temer? Vocês já examinaram com cuidado o que eles estão propondo? É o que a Margaret Thatcher propôs para a Inglaterra. É o que o Bush propôs para os Estados Unidos, com uma redução sociológica às condições brasileiras. Eles estão propondo uma nova divisão do trabalho. Brasil, celeiro do mundo, eles dizem. E ao lado disso, a venda indiscriminada de terras para estrangeiros, sem limite, países, grupos, fundações, e daqui a pouco, para transitar pelo Brasil, nós vamos tropeçar com grupos de policiais armados, garantindo espaços monumentais de terra que foram vendidos para ampliação da agricultura. Brasil, celeiro do mundo, produzindo grãos, soja, milho, algodão, trigo nós produzimos mal, isso ficou lá com a Argentina ao longo do tempo. E com trabalhadores extraordinariamente mal assalariados. Nós temos a melhor agricultura do planeta. A nossa agricultura compete com vantagem com a agricultura norte-americana. Nós temos maior produtividade, mas eles querem injetar dinheiro nesses espaços vendidos. Alta tecnologia e mecanização significa o quê? Alto nível de desemprego. A tecnologia e a mecanização desempregam o país. Sim, mas então, o que eles vão fazer com a revolta popular? Eles estão propondo um modelo que se assemelha ao modelo que os Estados Unidos, com os seus capitais, fez na China no passado, nas zonas especiais de exportação. Utilizando a reforma trabalhista, eles derrubam todas as garantias do trabalho, diminuem o salário, ampliam as horas de labuta e de trabalho e liquidam a previdência social. E oferecem uma mão de obra semi-escravizada ao mundo, como num determinado momento ocorreu com a China. Mas há uma diferença sensível nisso. Naquele momento, a China tinha uma estrutura trabalhista quase medieval. Ela não tinha industrialização. Então, quando o trabalhador chinês conseguia um emprego fixo, ele se imaginava beneficiado, porque ele teria um melhor almoço e conseguiria dar um jantar melhor para sua família. Mas a situação do Brasil não é a da China 50 anos atrás. Nós conhecemos o trabalhismo do Getúlio Vargas, a CLT. Nós participamos das conquistas sociais, das lutas dos trabalhadores no Ocidente. E o trabalhador brasileiro, ao contrário do que imagina o Temer e o Macri na Argentina, absolutamente não vai se conformar com a degradação do seu trabalho. Nós estamos vendo o Brasil entrar num brutal conflito social. E por que esse povo ainda não se levantou? Porque nós estamos tendo a ausência de um projeto nacional que costure todos os movimentos sociais e todos os partidos. Eu, pessoalmente, e como diz o Brizola, já venho de longe, participei do movimento estudantil da França de 68.
Foi fantástico, impressionou o mundo. Os estudantes se levantaram, contestavam todas as estruturas. O que se conseguiu? A demissão do ministro da Educação. A França continuou e mais recentemente elegeu o seu mais direitista presidente, que é o tal do Macron. Faltou o quê? Faltou proposta nacional, faltou organização, faltou partido. Faltou o que está faltando para o Brasil agora. Mas vamos dar uma olhada, o que nós poderíamos fazer com as experiências recentes do mundo. Os Estados Unidos viveu uma recessão semelhante à nossa, surgida com uma crise imobiliária na Flórida, em 29 e 30. Como é que os Estados Unidos saiu da crise? O presidente era Franklin Delano Roosevelt, e os Estados Unidos estavam afundando. De repente, um empresário norte-americano chamava-se Henry Ford. Vocês já ouviram falar nesse cara, né? É o cara que botou o Fordinho no planeta Terra. Baseado em ideias do economista famoso à época, chamava-se Taylor. O Taylor dizia o quê? Ele dizia que se aumenta a produtividade com a especialização do trabalho. O trabalho especializado acaba tendo mais ou menos a mesma remuneração, mas produz muito mais do que o trabalhador não especializado. Ele sugeria um investimento pesado na qualificação do trabalhador. Mas ele pegou as ideias do Taylor e acoplou a linha de montagem. A linha de montagem era a sofisticação da especialização. Um grupo montava a caixa de troca do Fordinho, o outro pitava, o outro montava o diferencial. Mais adiante se concluía o veículo. E a economia norte-americana inteira passou a adotar a linha de montagem. O sucesso foi tão grande que Roosevelt resolveu condecorar Henry Ford. E o americano Henry Ford não aceitou a condecoração, para o espanto de Franklin Delano Roosevelt. Por que, Ford, você recusa uma condecoração da presidência da República? E o Ford diz o seguinte: eu recuso porque nós estamos destruindo os Estados Unidos, que vive um processo de recessão. Mas destruindo como? Ele responde: nós estamos destruindo porque o Taylorismo e a linha de montagem estão aumentando brutalmente a produção norte-americana. E a crise acabou com os empregos, o salário e a capacidade de consumo do país. Meu Deus, então, diz o presidente, que faço eu? Ford dá a solução. Você diminui a carga horária dos trabalhadores para que mais trabalhadores sejam engajados na produção e aumenta o salário para recuperar a capacidade de consumo americana. Os patetas estão reduzindo a carga horária, diminuindo o salário, escravizando os trabalhadores, imaginando que os capitais do mundo, como fizeram os americanos na China no começo das zonas industriais, irão aproveitar essa escravização para investir, contendo a revolta popular. Não, não é assim. Em seguida, Roosevelt fez tudo que não fazem aqui. Começou a fazer investimentos públicos deficitários, emprestava dinheiro, gastava mais do que o Estado arrecadava. No quê? Grandes obras públicas, portos, hospitais, usinas, colocou a economia em movimento. E esse prejuízo do Estado com o déficit público, que é tão combatido no Brasil, se transforma em aumento da produção e riqueza e se inicia a saída dos Estados Unidos da grande crise recessiva. Exatamente o contrário do que esses porra-loucas fazem no Brasil hoje. Mas na Alemanha aconteceu uma coisa parecida, com menos preocupação social. Paz, meus senhores, vocês sabem que o Roosevelt, quando esteve no Brasil, na sua locução, na sua palavra de despedida, atribuiu com toda a clareza o New Deal, o novo pacto, esse sistema todo de investimentos deficitários e aumento dos salários, diminuição da carga horária, ao presidente Getúlio Vargas. Ele disse: Getúlio me deu as bases do trabalhismo brasileiro,
para recuperar a economia norte-americana. Mas vamos lá para a Alemanha. Uma recessão simplesmente brutal. A Alemanha estava pressionada, depois da guerra com a França e a Inglaterra, principalmente, pelo Tratado de Versalhes. Tudo que a Alemanha produzia era pago à Inglaterra e à França. Ela não tinha dinheiro para investir, sua produção estava completamente comprometida. Áreas físicas tinham sido tomadas da Alemanha, altamente produtivas, e passadas para a França, passada para a Inglaterra, passada para outros países. Daí surge um alemão que chamava-se Horace Greeley Hjalmar Schacht. E ele faz o seguinte: por que a Alemanha não funcionava mais? Pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é mais ou menos o que acontece com a dívida pública brasileira. Na mão dos bancos, na mão do Bradesco, do Itaú, que cobram juros como querem, e estão consumindo mais de 45% da arrecadação brasileira. Estavam, porque hoje com a recessão e com a queda, já deve ter passado tranquilamente dos 50%. Então, Horace Greeley assume o comando da economia alemã. Economista clássico, liberal, de direita. Mas no momento que tomou conta da economia, se transformou num alemão. Primeira medida que toma é proibir a Alemanha de comprar qualquer coisa de um país que não comprasse da Alemanha. Protecionismo explícito, nacionalismo alemão. A segunda coisa era pagar o que comprava com produtos alemães, porque a moeda alemã, como a brasileira, não era conversível no mundo. Agora, quando você paga com produto, você não está entrando no jogo dos grandes capitais e na fixação cambial que os países mais ricos, como os Estados Unidos com o dólar, a Inglaterra com a libra, ou a Europa com o euro, dominam e estabelecem o valor comparativo como querem. E daí ele faz o que nós não estamos fazendo. Tinha dinheiro na Alemanha, tem dinheiro no Brasil. Esta fase que nós vivemos, do crescimento da China, da compra de commodities, que inverteu aqueles argumentos do velho Leonel Brizola, das perdas internacionais. As matérias-primas e os minérios passaram, com o crescimento da China, a valer muito. Então, nesse momento, o Horace Greeley Hjalmar Schacht diz o seguinte: dinheiro tem, como temos no Brasil, só que acabou a brincadeira de rolar a dívida nos bancos públicos. Ele pega a tal taxa Selic deles, é claro que não tinha esse nome, a taxa de remuneração do capital na rolagem da dívida, no pagamento da dívida de guerra, e joga para baixo, brutalmente para baixo. Quem quisesse continuar rico e acumulando com o lucro do investimento na rolagem da dívida alemã, ia perder o seu dinheiro. O empresariado alemão, os investidores, os rentistas, os banqueiros ficam desesperados. Então ele faz a proposta, parecida com a americana, mas sem o seu conteúdo social, porque era um nacional-socialismo que se degradou para o nazismo, com todas as suas xenofobias, os seus ódios e as suas barbaridades. Se nós pagamos 4,5% ao ano para quem investir com uma grande empresa alemã numa obra de recuperação da infraestrutura, aquelas estradas de 4 pistas, hidrelétricas, hospitais, escolas, toda uma movimentação, era a única possibilidade do capital alemão conseguir um mínimo de rentabilidade. E o dinheiro alemão se dirigiu então para a recuperação da infraestrutura alemã. E ele criou uma moeda que chamava-se MEFO. MEFO tem a ver com o setor metal mecânico, porque era basicamente através do setor metal mecânico que ele recuperou a Alemanha. Em 6 meses não havia mais desemprego na Alemanha. E conta a lenda que numa semana acabou com a inflação. Porque a inflação derivava da rolagem, da possibilidade de ganhar dinheiro com juros bancários, aquilo tudo. De certa forma, foi esse Hjalmar Schacht que inspirou também o novo pacto do Franklin Delano Roosevelt, que depois foi codificado por um economista inglês chamado Maynard Keynes. Muito bem, minha gente, nós estamos fazendo exatamente o contrário do que eles estão fazendo. Mas o Brasil pode ter uma solução de retomada do desenvolvimento parecida com essa.
Não existe no globo terrestre nenhum país que tenha saído de uma crise sem investimentos do Estado. Nós não temos aqui as empresas que o Schacht tinha na Alemanha, Krupp, Thyssen e mais duas metalmecânicas fantásticas. Mas nós temos a Petrobras. A Petrobras é o ângulo de saída da crise brasileira. Compra de insumos dentro do mercado nacional, dinheiro público para que ela seja retomada. Mas é fundamental que ela saia da mão dessa gente. E só sai da mão dessa gente com a derrubada desse governo. Manifestação na rua, mobilização, como está fazendo o MAB, o MST, esses movimentos todos. Como está aprendendo, reaprendendo a fazer o PT na mão da minha amiga Gleisi Hoffmann. Mobilização, minha gente. Do Congresso não sai nada. O nosso sistema eleitoral elege patrões. Eles não se identificam com o trabalhador. Eles não sentem o que sente o trabalhador. Eles não formulam uma proposta para melhorar a vida do trabalhador. Eles estão vinculados à acumulação, a mamon. E são os capitalistas que não têm nenhuma preocupação com a produção. Eles têm preocupação com a acumulação. E a acumulação é o domínio financeiro do Estado. Então, minha gente, eu acho que a saída está mais ou menos sinalizada. É a mobilização popular. E deve ser construída a partir de reuniões como essa dos petroleiros. Nós precisamos ter um grupo de pessoas que entendam a conjuntura internacional e nacional e entendendo sejam capazes de se mobilizar. E a este momento complicado nós chamamos de propaganda. Depois vem a agitação, que são os slogans para a desmobilização definitiva do governo e a mudança do regime político, do sistema eleitoral, mas basicamente a mudança do sistema econômico. A prevalência do domínio financeiro impede qualquer mudança política no Brasil. Parlamentar financiado atende ao seu patrão, não atende ao seu partido, não atende ao seu programa eleitoral, não atende ao que disse durante a campanha. Está nas mãos de vocês. E entre os trabalhadores do Brasil, os petroleiros têm uma posição extremamente privilegiada. Consciência política, capacidade de mobilização e tem na Petrobras recuperada o instrumento de levantamento inicial da economia brasileira. Se não for por aí, não chegaremos a lugar algum. A votação de ontem não foi tão ruim quanto parece. Tivemos 200 e tantos parlamentares votando contra o Temer, propondo que ele fosse investigado. Foi trancada a possibilidade do inquérito do Supremo em relação ao Temer. Isso significa, e agora estou fazendo uma ironia, me perdoe, que o próprio Rocha Loures deve receber a mala de volta e o dinheiro. O Rocha Loures é uma conexão com o Temer. Indiretamente investigar o Rocha Loures e investigar o Temer também. Então estou pensando até na tribuna do Senado fazer uma proposta a que o Supremo Tribunal Federal devolva os R$500 mil e a mala. Se o presidente não pode ser investigado, o seu preposto também não poderá. Minha gente, temos saída, temos possibilidades. Montamos no Congresso Nacional uma frente mista, Senado e Câmara. Já temos 201 parlamentares da Câmara, 18 senadores. É a frente contra o entreguismo, é a frente nacionalista, é a frente em defesa da soberania nacional. Eu acho que o caminho hoje é um nacionalismo de esquerda, porque senão vem de direita. É um nacionalismo de direita que elegeu a Margaret Thatcher, é um nacionalismo de direita que elegeu, de certa forma, o Macron hoje e o Bush nos Estados Unidos. O nacionalismo não xenófobo
um nacionalismo ancorado nos direitos sociais, nos direitos das minorias, um nacionalismo socialmente imprimido. Porque, caso contrário, no meio da crise e diante da perplexidade do nosso povo, que não está conseguindo entender o que acontece, assustado com a violência, impressionado pelo desemprego, nós podemos ter pela frente um Bolsonaro ou um animal semelhante ao Bolsonaro ganhando uma eleição nacional. Quero agradecer a vocês a possibilidade de vir aqui não fazer um discurso, mas de colocar algumas ideias. E a certeza que parece que os movimentos sociais e os partidos estão acordando para isso. Nós temos que mobilizar esse país através de grupos de consciência formados nas nossas bases sindicais e populares, até a grande agitação e a mobilização. Ou o povo se mexe, ou a Rede Globo, o capital financeiro e os grandes empresários continuam mandando no país. Petroleiros, a Petrobras é nossa, fora Temer, e viva o Brasil soberano! Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Salvador, capital da Bahia, aqui no CONFUP, o 17º CONFUP, o Congresso Nacional da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Acabamos de fazer a transmissão direta aqui na página do Cafezinho e vocês assistiram ao pronunciamento histórico do senador Roberto Requião, que está aqui comigo. Senador, a classe dos trabalhadores petroleiros ficou do lado de fora aguardando a sua chegada, a sua fala, e quando o senhor começou a falar por um tempo curto e pediu mais alguns minutos, foi unânime o pedido de que o senhor prolongasse o tempo que quisesse, isso depois de 1h30 de outras palestras. Que identificação é essa do senhor com esse sentimento nacional que é crescente? A minha identificação é com a Petrobras e com os brasileiros. Eu acho que o que falta no Brasil, por parte dessa classe dirigente que tomou conta da estrutura política em função do sistema econômico e do sistema eleitoral, é ter um mínimo de empatia, de identificação com a população. Eles só pensam no trabalhador como um empregado, uma máquina, uma instalação industrial ou comercial, um instrumento para ganhar dinheiro. Com isso, eles acabaram com a CLT. Nós estamos voltando há 100 anos atrás, antes da própria CLT. Esse pessoal enlouqueceu completamente. Enquanto o Macron, na França, estatiza um estaleiro que ia ser comprado pela China e pela Itália, aqui eles estão na mão do Pertence, fechando e entregando estaleiros brasileiros, que é o caso do Rio Grande do Sul. Eles estão completamente enlouquecidos com uma filosofia inumana. O Papa Francisco os enquadra como discípulos de Mamon. E não se pode servir a Deus e a Mamon, como não se pode servir ao povo e aos interesses desse capital desumano. Senador, o senhor fala muito sobre plebiscito revogatório. 95% dos brasileiros reprovam o que temos que chamar ainda de governo, mas essa coisa que chamamos de governo Temer. Plebiscito revogatório é o que unifica o Brasil hoje. O senhor concorda com isso? Concordo de forma absoluta. Essas medidas foram votadas
por pessoas que entraram no parlamento através do sistema político corrompido pelo mercado financeiro e corrompido por um sistema eleitoral. Então não temos que submeter tudo isso à população depois que esse governo for varrido do comando da República. E o plebiscito revogatório é isso, o povo diz se concorda ou não concorda. E seguramente nós vamos ter a condição de eliminar todas essas leis amalucadas que comprometem um projeto de nação e de soberania. Pois é, senador, aqui é Tadeu Porto, petroleiro. Acompanhei com muita felicidade a fala do senador Requião, aqui, assim como os nossos internautas do Cafezinho também puderam acompanhar ao vivo. O Requião, ele terminou falando aqui sobre a responsabilidade que nós temos enquanto categoria petroleira em ajudar a Petrobras a poder ajudar o Brasil. E eu falo que essa responsabilidade, que obviamente é muito grande, ela é amortecida pelo orgulho que nós temos pela empresa e o orgulho que nós temos como ter um senador como o Requião poder falar e ajudar a gente. Ele, por exemplo, deu uma aula histórica aqui, não só de história do Brasil, história mundial, dando exemplos de como economias estadistas cresceram e cresceram muito, como que o bem-estar social conseguiu se desenvolver com a ajuda do Estado. E é claro, a gente vê a Petrobras lutando, a luta pela Petrobras, desde o petróleo é nosso, de Getúlio Vargas. E aí, Requião, essa luta vai ser histórica, vai ser para sempre, a gente vai ter que estar sempre nessa disputa contra esses entreguistas que parecem nunca largar o osso. Sem investimentos do Estado, numa parceria com grandes estruturas empresariais, públicas ou privadas, não há retomada do desenvolvimento no momento de recessão. Os Estados Unidos fez isso, a Alemanha fez isso, a Alemanha fez com as suas grandes empresas metalúrgicas. Agora, no Brasil, nós temos a felicidade de termos a Petrobras, que era até ontem responsável por 80% dos investimentos feitos no país. Nós quase não temos investimentos no Brasil, o mercado financeiro comia 45% de tudo que se arrecadava no Brasil. Agora, com essa recessão, deve estar comendo 55%, 60%. Investimentos pesados na Petrobras, compras dentro do mercado nacional, privilegiando a nossa indústria, o desenvolvimento e geração de empregos, abrem um caminho para o possível restabelecimento do processo de desenvolvimento e reconquista da soberania nacional. Muito obrigado, senador. Vou passar aqui para o Wellington e agradecendo mais uma vez em nome da categoria petroleira pelas suas palavras e por poder ter ajudado tanta gente. E é um privilégio nosso conversar com o Wellington aqui, né? Porque a gente conversa com ele, ele está na Suécia, está na Inglaterra, está na França ou em Angola, né? Já conversamos em Angola pelo